O que seria o câncer no esôfago? O câncer de esôfago é um tipo grave de câncer que acontece devido à alteração das células no esôfago, que passam a se tornar malignas, resultando no aparecimento de alguns sinais e sintomas, como dificuldades para engolir, aparecimento de um nódulo na parte superior do estômago e fezes escuras. No entanto, os sintomas do câncer no esôfago só surgem quando a doença já encontra-se em fases mais avançadas e com metástase, havendo menor chance de cura. De acordo com a localização das células atingidas, o câncer de esôfago pode ser classificado em dois tipos principais: carcinoma epidermoide, que é um tipo mais frequente de câncer no esôfago e que acomete a parte superior do esôfago, e por isso é mais comum de acontecer em fumantes ou alcoólatras. Adenocarcinoma, que a maioria das vezes surge na porção que junta o esôfago com o estômago e é mais frequente em pessoas com fluxo gástrico crônico, esôfago de Barrett e quando a pessoa encontra-se acima do peso. Esse tipo de câncer é mais comum de acontecer em pessoas acima de 50 anos e que possuem fatores de risco como obesidade, refluxo, gastrite e são fumantes. Por isso, no caso da pessoa apresentar qualquer sinal ou sintoma relacionado ao câncer do esôfago e possuir alguns dos fatores de risco associados à doença, é recomendado que consulte o gastroenterologista para que seja feito o diagnóstico e o tratamento possa ser estabelecido, sendo na maioria das vezes recomendada a realização de cirurgia para remoção de uma porção do esôfago, além de químio e radioterapia para eliminar as células cancerígenas que podem não ter sido eliminadas durante a cirurgia. Agora eu vou falar um pouco dos sintomas que podem indicar o desenvolvimento do câncer no esôfago. Dificuldade e dor para engolir inicialmente alimentos sólidos e depois líquidos, rouquidão e tosse constante, perda de apetite e de peso, cansaço ao realizar exercícios simples como arrumar a cama ou subir escadas, sensação de estômago cheio, vômitos com sangue e náuseas, fezes escuras, pastosas e com cheiro forte ou com sangue, desconforto abdominal que não passa, nódulo no estômago que é possível palpar, ínguas inchadas no lado esquerdo do pescoço, nódulos ao redor do umbigo. Normalmente, o câncer de esôfago não causa qualquer sinal ou sintoma. No entanto, à medida que a doença evolui, podem começar a ser notados os sintomas característicos. Dessa forma, o aparecimento dos sintomas indica que a doença já encontra-se em uma fase mais avançada, sendo importante o diagnóstico e tratamento rápido. Como é feito o diagnóstico? O diagnóstico do câncer de esôfago é feito por meio de endoscopia, que é um exame realizado com o objetivo de visualizar o interior do esôfago e do estômago e verificar se há qualquer sinal de alteração. Caso seja verificado durante o exame a presença de algum nódulo ou qualquer outra alteração, é recomendada a realização de biópsia de uma amostra do tecido do esôfago para verificar as características das células, além de também ser indicada a realização de raio-x do esôfago, principalmente se a pessoa apresentar dificuldades para engolir. Além disso, o médico poderá indicar exame de sangue, onde inclui o hemograma para verificar se há anemia e um exame de fezes para verificar se há sangue nas fezes. Durante o exame endoscópico, é possível também que o médico verifique qual o estágio da doença de acordo com as características observadas. Estágio 1. Tumor na parede do esôfago com cerca de 3 a 5 milímetros e sem metástases, com maiores chances de cura. Estágio 2. Aumento da parede do esôfago com mais de 5 milímetros e sem metástases, com algumas chances de cura. Estágio 3. Espessamento da parede esofágica que afeta o tecido em redor do esôfago com poucas chances de cura. Estágio 4. Presença de metástases pelo organismo com muito poucas chances de cura. Porém, esses estágios podem ser descritos mais detalhadamente segundo o tipo de câncer de esôfago que foi diagnosticado pelo médico. As principais causas. O surgimento do câncer de esôfago está associado a alguns fatores de risco, como, por exemplo, o consumo exagerado de bebidas alcoólicas e de cigarro, ingestão de bebidas quentes acima de 65 graus, como café, chá ou chimarrão, por exemplo, ingestão de substâncias alcalinas, como o cloro utilizado para limpeza, que leva ao estreitamento do esôfago, antecedentes de câncer de cabeça ou pescoço. E além disso, esse tipo de câncer é mais comum em pacientes com doenças como gastrite, refluxo gastroesofágico,
acalásia ou esôfago de Barrett, por exemplo, sendo que normalmente a irritação do esôfago ocorre devido ao refluxo do suco do estômago ou de bile. Então, eu vou falar um pouquinho do tratamento, né, do câncer de esôfago. Ele leva em consideração a localização do tumor, o estágio da doença, a história clínica da pessoa, idade, sintomas apresentados, o quanto o tumor evoluiu, né? E dessa forma o tratamento vai ser indicado pelo oncologista e o gastroenterologista, tá? Pode ser, então, cirurgia, que é um método de tratamento mais indicado quando o tumor está restrito ao esôfago, certo? Ele vai remover a porção que tem o tumor e o restante é unido ao estômago. No entanto, quando o esôfago tem que ser retirado totalmente, é necessária a colocação de uma prótese artificial de esôfago, ou remover uma porção do intestino para substituir o esôfago, por exemplo, tá? Vamos ter a radioterapia, costuma ser a opção de tratamento quando o tumor não pode ser completamente extraído, pode também ser empregada para diminuir o tamanho, controlar o crescimento e também para aliviar dores e sangramentos. É feito para impedir o crescimento das células tumorais no esôfago. E aí pode ser combinada com a quimioterapia também. A quimioterapia, em alguns casos, é usada antes e depois da cirurgia para aumentar as chances de cura ou diminuir o tamanho do tumor. Em alguns casos, metastático, quando não há chances de cura, o tratamento é paliativo e volta para amenizar os sintomas, como a dificuldade de engolir alimentos, alguns recursos para ajudar na alimentação, na dilatação endoscópica do esôfago ou implante de próteses autoexpansivas para impedir o estreitamento do órgão. A quimioterapia ela é feita, então, através de injeções na veia ou do músculo, em alguns casos através de comprimidos, para também promover a eliminação de células cancerígenas que podem estar ainda presentes. Então, essas seriam algumas formas de tratamento, né? E lembrando que sempre vai ser indicado pelo oncologista e o gastroenterologista.